A revolta metafísica é o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ela é metafísica porque contesta os fins do homem e da criação. O escravo protesta contra a sua condição no interior de seu estado de escravidão. O revoltado metafísico contra a sua condição na qualidade de homem. O escravo rebelde afirma que nele há algo que não aceita a maneira como seu senhor o trata. O revoltado metafísico declara-se frustrado pela criação. Tanto para um como para outro, não se trata apenas de uma negação pura e simples. Em ambos os casos, na verdade, encontramos um juízo de valor em nome do qual o revoltado se recusa a aprovar a sua condição. O escravo que se insurge contra o seu senhor não se preocupa, é bom observá-lo, em negar este senhor na qualidade de ser humano. Ele o nega como senhor. Nega que tem o direito de negar a ele, escravo, na qualidade de exigência. O senhor fracassa na própria medida em que não atende a uma exigência que menospreza. Se os homens não conseguem referir-se a um valor comum, reconhecido por todos em cada um deles, então o homem se torna incompreensível para o próprio homem. O rebelde exige que esse valor seja claramente reconhecido em si mesmo, porque suspeita ou sabe que sem ele, a desordem e o crime reinariam no mundo. O movimento de revolta surge nele como uma reivindicação de clareza e de unidade. A mais elementar rebelião exprime, paradoxalmente, a aspiração a uma ordem. Linha por linha, essa descrição convém ao revoltado metafísico. Este se insurge contra o mundo fragmentado para dele reclamar a unidade. Contrapõe o princípio de justiça que nele existe ao princípio de injustiça que vê no mundo. Primitivamente, nada mais quer senão resolver essa contradição, instaurar o reino unitário da justiça, se puder, ou da injustiça, se a isso for compelido. Enquanto espera, denuncia a contradição. Ao protestar contra a condição naquilo que tende inacabado pela morte e de disperso pelo mal, a revolta metafísica é a reivindicação motivada de uma unidade feliz contra o sofrimento de viver e de morrer. Se a dor da morte generalizada define a condição humana, a revolta, de certa forma, lhe é contemporânea. Ao mesmo tempo em que recusa sua condição mortal, o revoltado recusa-se a reconhecer o poder que o faria viver nessa condição. O revoltado metafísico, portanto, certamente não é ateu, como se poderia pensar, e sim, obrigatoriamente blasfemo. Ele blasfema simplesmente em nome da ordem, denunciando Deus como o pai da morte e o supremo escândalo. Voltemos ao escravo revoltado para esclarecer a questão. Em seu protesto, ele estabelecia a existência do Senhor contra o qual se revoltava. No entanto, demonstrava simultaneamente que o poder do Senhor dependia de sua própria subordinação e afirmava o seu próprio poder, o de questionar permanentemente a superioridade que até então dominava. Nesse sentido, senhor e escravo estão realmente no mesmo barco. A realeza temporária de um é tão relativa quanto a submissão do outro. As duas forças afirmam-se alternativamente no instante da rebelião, até o momento em que se confrontarão para se destruírem, e uma das duas então desaparecerá provisoriamente. Da mesma forma, se o revoltado metafísico volta-se contra um poder cuja existência simultaneamente afirma,
ele só reconhece essa existência no próprio instante que a contesta. Arrasta então esse ser superior para a mesma aventura humilhante do homem, com seu vão poder equivalendo à nossa vã condição. Submete-o à nossa forma de recusa. Inclina-o, por sua vez, diante da parte do homem que não se inclina. Integra-o à força em uma existência para nós absurda, retirando-o, enfim, de seu refúgio intemporal para engajá-lo na história, muito longe de uma estabilidade eterna que só poderia encontrar no consentimento unânime dos homens. A revolta afirma desse modo que, no seu nível, qualquer existência superior é pelo menos contraditória. A história da revolta metafísica não pode, portanto, ser confundida com a do ateísmo. Sob uma certa ótica, ela chega a confundir-se até com a história contemporânea do sentimento religioso. O revoltado desafia mais do que nega. Pelo menos no início ele não elimina Deus, simplesmente fala-lhe de igual para igual. Mas não se trata de um diálogo cortês. Trata-se de uma polêmica animada pelo desejo de vencer. O escravo começa reclamando justiça e termina querendo a realeza. Ele também precisa ter a vez de dominar. Insurgir-se contra a condição humana transforma-se em uma incursão desmedida contra o céu para capturar um rei que será primeiro destronado para em seguida ser condenado à morte. A rebelião humana acaba em revolução metafísica. Ela evolui do parecer para o fazer, do dandy ao revolucionário. Derrubado o trono de Deus, o rebelde reconhecerá essa justiça, essa ordem, essa unidade que em vão buscava no âmbito de sua condição, cabendo-lhe agora criá-las com as próprias mãos e com isso justificar a perda da autoridade divina. Começa então um esforço desesperado para fundar, ainda que ao preço do crime, se for o caso, o império dos homens. Isso não se fará sem consequências terríveis, da qual só conhecemos ainda algumas. Mas essas consequências não se devem absolutamente à revolta em si, ou pelo menos ela só vem à tona na medida em que o revoltado esquece suas origens. Cansa-se da dura tensão entre o sim e o não, entregando-se, por fim, à negação de todas as coisas ou à submissão total. A insurreição metafísica nos oferece, em seu primeiro movimento, o mesmo conteúdo positivo da rebelião do escravo. Nossa tarefa será examinar o que acontece com o conteúdo da revolta nas ações que acarreta e apontar o rumo a que leva a infidelidade ou a fidelidade do revoltado às suas origens. Albert Camus.